Vai botar para filmar? Ah, tá. Agradecer essa noite de hoje, agradecer os alunos novos. Esse senhor aí, Luiz Alberto, é meu pai, Carla, te apresentando hoje. Na Muito outra aula ele prazer. estava offline, mas hoje eu mandei ele botar o rostinho on, para quem sabe um dia ele apresentar conosco aqui. É um prazer te receber. É um prazer receber também, Natália. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E que a gente tenta sempre botar da forma mais lúcida, mais clara, para que todos nós aprendamos juntos, tá? O Dé e eu resolvemos fazer uma pequena rememoração para a gente continuar. Ele vai iniciar a nossa apresentação. Penúltima pergunta para as nossas de hoje, para a gente criar uma cadência e depois, se não for possível dentro do horário, a gente também tem uns filmezinhos que a gente quer passar para vocês, uns pequenos vídeos curtinhos, que ajuda a trazer lucidez, clareza e qualquer coisa, tirar dúvida aí com a nossa querida Carla e conosco também, se a gente puder e souber alguma coisa. Então, oremos juntos e o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Bom, então nós vamos começar, né, sobre... A gente colocou essa capa da quarta edição do Livro dos Espíritos, que é importante a gente dizer, né, sobre o que nós estamos estudando. É o Livro dos Espíritos, primeira das obras codificadas pelos espíritos superiores e que lá no início já dizia sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns. E essa compilação ela foi de vários locais do planeta durante esse período até chegar abril de 1857. Inicia lá nos Estados Unidos, não inicia nos Estados Unidos, né? Mas tanto nos Estados Unidos, com os fenômenos de Hydelsville, quanto da Europa, os fenômenos das mesas girantes. Então, de lá para cá, houve diversos médiums, diversos estudiosos chegaram até Kardec com esse material que foi codificado usando uma metodologia científica de trabalho, né? Então, é bom a gente sempre botar da onde que se tirou, o que que a gente está vendo? Nós estamos trabalhando filosofia espiritualista. Hoje, nós vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, a sua parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O capítulo 1 dos espíritos e, mais precisamente, a forma e ubiquidade dos espíritos, continuando o que a Carla nos trouxe na semana passada, só que hoje as perguntas 90, 91 e 92. Vocês estão... Tá aparecendo direitinho aí, Rai? Bom, a última questionamento, a última pergunta da quarta passada foi a questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E Kardec questiona. Os espíritos, sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Então, nesse momento, a gente tem, não uma palavra nova, né, mas um conceito novo. O que é esse pensamento, né? O pensamento não é a própria alma que se transporta, e eles questionam. Eles respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma é a alma que pensa, o pensamento é um atributo.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Eu penso aonde a Rai está e eu posso estar lá, através do pensamento. Se tivesse desencarnado, eu estaria lá. Por que que eu estaria lá e não estaria na Natália, e não estaria no Vilmar, ou não estaria na Carla? Porque eu não tenho as memórias que eu tenha ido um dia na casa da Carla, na casa da Natália ou na casa do Vilmar. Então é importante a gente ver esse atributo. É pensamento, mas quem pensa realmente é a alma, né? Então, já André Luiz nos traz entre a terra e o céu, dependendo da mente, maior ou menor será o influxo vibratório do pensamento. Ou seja, os espíritos superiores, eles vão estar, não digo aonde quiserem, mas aonde for necessário, e muito rapidamente. Coisa que outros espíritos, eu, por exemplo, não conseguiria estar em alguns lugares. Por quê? Porque falta para mim esse influxo vibratório. O meu é muito menor do que um espírito de luz. Então, o nosso campo mental foi sendo desenvolvido por quem? Pelo espírito. A mente é do espírito. O pensamento é atributo da mente operante, ou seja, da mente do espírito. Então, o espírito do João, ele pensa através da mente, e esse pensamento é o que nós vamos complementar agora. Um filósofo, professor da Universidade de Turim, professor de filosofia da ciência da Universidade de Turim, que esteve entre nós com 81 anos, que é o Ernesto Bolzano. Ele tem uma obra que chama-se esse Pensamento e Vontade. Então, imaginem o estudo que ele fez a respeito só de pensamento e vontade. Então, olha como ele teve que estudar, teve que se debruçar, o que ele viu, o que ele concluiu, utilizando metodologia científica, né? Então, eles dizem ali, ó, nessa obra de Bozano, faz uma análise científica dos efeitos das forças ideoplásticas da mente humana, ou seja, a transformação de um fenômeno psicológico em fisiológico, a fotografia do pensamento através de sua concretização e materialização plástica, a objetivação do pensamento em um organismo vivo. É uma importante investigação sobre as energias da mente, as energias da mente e seus reais atributos, mostrando as potencialidades da alma, tanto encarnada quanto desencarnada. Bem no início dessa obra, tem as forças ideoplásticas, onde Bozano conclui: todo e qualquer pensamento não é mais do que um fenômeno de memória, que se resume no despertar ou reproduzir de uma sensação anteriormente percebida. Eu citei o exemplo, que é muito caseiro, de ir lá na casa da Rai, porque eu tenho na minha memória todas as vezes que nós visitamos eles. Então, sempre que eu pensar na Rai, é importante, eu com certeza eu vou pensar na casa dela. Se eu tivesse desencarnado, eu iria na casa dela, né? Então, veja como é interessante essa questão, né? Logicamente que se eu tivesse, não é tão simples assim, né? Existem. Dá licença, André, só uma observação. Esse transporte, né, de um lugar para o outro, não necessariamente se dá só quando nós estamos desencarnados, né? Então, o princípio da ubiquidade é essa capacidade que se tem do desdobramento. Exatamente como tu disseste agora, não é algo fácil de se fazer, né?
tem algo muito importante aí, que tem um peso muito grande, que é a questão da moral, né? Da nossa capacidade evolutiva, e, e pode acontecer, inclusive, em estado de vigília, não necessariamente quando nós estamos desdobrados apenas durante o sono, tá? Porque tem uma diferença entre o desdobramento pela vontade do pensamento e o desdobramento através só do sonho. Normalmente, do sonho, nós não temos consciência que o nosso corpo está dormindo e não lembramos muitas vezes do sonho como um todo. Normalmente a gente diz assim, nossa, eu me lembro partes do sonho. Quando é um desdobramento consciente, principalmente programado, por exemplo, a gente deita, e se eu preciso me desdobrar, eu vou dar um auxílio para o André numa atividade essa noite. Então, eu vejo, entro em descanso, né? Sem dormir necessariamente, tá? Então, eu tenho consciência que o meu corpo físico está deitado e eu, perispírito, saio em desdobramento para me encontrar com o André, com a Rai, com a Natália, com o Vilmar, para realizarmos uma tarefa. Ou simplesmente saio. Né? Eu posso estar até num lugar que eu não conheço, eu posso ir a um outro país, a uma outra cidade, um lugar que nesta vida, por exemplo, eu não conheço. Mas que a minha memória afetiva, como tu disseste agora, me trouxe essa vontade de estar lá, naquela cidade, naquele local, naquele ambiente. Por curiosidade apenas. Ou muitas vezes Então, eu levado fiz isso porque eu tenho essa capacidade. Sim, não, é que aqui eu estou falando um desdobramento ocasionado pelo querer. Hoje vou desdobrar e vou lá visitar a Rayane. Entendeu? É que você cortou, Aqui, desculpa, o som. desculpa, é que está interligado também com a vontade, como diz o Uhum. Ernesto Bozano. Então, isso pode acontecer, obviamente, que estando desencarnado é muito mais fácil, né? Essa movimentação. Então, quanto mais elevado o espírito, mais facilmente ele tem essa movimentação. Tá, mas e os espíritos trevosos que causam obsessões, que dizem que eles são tão dotados de inteligência? Dotar de inteligência é uma coisa, de De superioridade é outra. moral é outra. Exatamente, eles conseguem fazer este mesmo movimento, mas não conseguem ir a qualquer lugar, né? Então, essa questão aí, como eu quis abrir esse parênteses, porque o André colocou assim, se eu estou desencarnado, não é só apenas estando desencarnado, a gente pode fazer isso estando encarnado também, né? Porque o espírito, o perispírito é que toma essa trajetória, né? Esse pensamento. Nem sempre nós vamos conseguir, obviamente que não, né? Depende de muita coisa, de muitos fatores, as intenções, da recepção que nós vamos ter do outro lado, do amparo que nós vamos encontrar, né? Da nossa questão até mesmo mediúnica, né? Na nossa condição, do nosso preparo. Tem gente que desdobra facilmente, né? Tem gente que deita, por exemplo, para tirar a famosa sesta, né? Aquele horário de descanso depois do almoço, e pensa assim: eu vou desdobrar, vou dar uma volta por aí, e vai, e olha, e tem consciência, essa é a diferença, né? Não é um cochilo que a pessoa dormiu e sonhou, não. A gente Ela separou até realmente, um vídeo ela, do Wagner Borges, se for possível der tempo, que ele vai explicar a diferença entre sonho lúcido e desdobramento astral. Ele vai falar sobre exatamente, isso no né? vídeo. Tem gente, tem inclusive um médium espírita que ele diz isso, né? Ele disse: olha, me deitei para tirar um cochilo, quando eu deitei, eu já escorreguei do corpo. Eu achei muito engraçado aquilo, né? Eu já caí fora do corpo e já saí por aí. Então, isso é uma característica mediúnica. É o que nós chamaríamos de paradigma espírita, né? Eu sair daquilo que a Rai me conta, que o André me conta, que o Kardec conta, que o Chico Xavier conta,
para vivenciar a minha experiência. Então, eu estou traçando o meu paradigma. Olha, comigo acontece desse jeito. Eu deitei para tirar o cochilo e escorreguei do corpo, né? Enquanto que outras pessoas vão passar muitas vezes uma vida inteira dentro de uma casa espírita ou espiritualista e não terão esse atributo da mente, que é o pensamento, esse atributo do espírito, que é essa capacidade de desdobrar ou de clarividência, ou seja, qual for a mediunidade que esteja desenvolvendo. É menos espírita por causa disso? Não, mas aí é outro setor que a gente vai ver depois, tá? Obrigada pela parte, André. Desculpa me Não, estender demais mas aqui. foi ótimo, porque eu estava me passando nessa questão mesmo. Só para Não, não não. estava se passando, não, estava perfeito. Eu só não quis deixar passar a oportunidade da gente É, explicar que dos dois modos a gente pode desdobrar. isso. Então, ele comenta, né, que existem tantos agregados de imagem quanto os sentidos que possuímos. Assim, temos grupos de imagens visuais, auditivas, táteis, olfativas, gustativas, motrizes e etc. Aí temos imagens que, ao mesmo tempo que as sensações, constituem a matéria-prima de todas as operações intelectuais. Então, na realidade, somatório de tudo isso vai algumas operações intelectuais, né, que nós vamos ter. Então, eu penso em algum lugar, penso em alguma comida, penso numa música, penso em determinada imagem, eu vou juntando isso aí e tudo isso aí vai aprimorando o quê? O meu pensar e desenvolver a minha mente, né? Memória, raciocínio, imaginação são fenômenos psíquicos que, em última análise, consistem no grupar e coordenar a imagem e lhes aprender as conexões constituídas, a fim de retocá-las e agrupar em novas correlações mais ou menos originais ou complexas, segundo a maior ou menor potência intelectual dos indivíduos. Parece um texto bem robusto, bem rebuscado, né? Mas todos nós fazemos isso sempre. Todos nós. A gente tem essa memória, através da memória nós raciocinamos. Nós temos essa imaginação de alguns fenômenos psíquicos e vão agrupar, vão coordenar imagens. Por exemplo, vamos pensar em Cristo. Vamos pensar em algum momento, em alguma parábola dele ou alguma passagem de Cristo. Então, a gente já está fazendo duas coisas. Nós temos a memória daquilo que nós recebemos da informação da passagem de Cristo aqui e aquilo que ele fez. Fenômenos psíquicos, a bondade, a caridade, o amor que ele tanto colocou nas suas passagens por aqui para nós, vão fazer com que a gente consiga coordenar tudo isso. Nós fazemos quase que automaticamente isso. Apesar de a gente ler assim, não entendi nada disso, né? Mas a gente faz tudo isso, né? Nós fazemos tudo isso. Imagina quão complexa é a nossa mente, né? Então, que, que, que interessante nós sabermos tudo isso e que a gente faz tudo isso. Mesmo, mas eu não sou espírita, não tem problema. Tu vai continuar fazendo tudo isso, né? É da mente, né? O espírito é assim. Eu trouxe Esse filme é maravilhoso. é um filme lá de 1998, 2 de outubro, ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Quem não assistiu, seria interessante assistir. Ele é lógico, bom seria ele ser estudado, né? Mas ele é bem interessante esse filme e fala e a temática é esse pensamento, né? Então é um casal, né? Que tem dois filhos, os filhos morrem num acidente. Eles têm um cachorro, então está ali o cachorro. Esse cachorro também morre antes dos filhos desencarnarem.
e eles conseguem superar a morte dos filhos, o casal, né? Só que quando o Chris ele morre, que é o homem, ele morre, a Anne não aguenta e se suicida. E ele ali diz, acorda no paraíso, mas na realidade é um estado de espírito, né? E é avisado por outro espírito que o espírito dela está aprisionado. Aprisionado onde? No umbral, aonde ela se deixou levar para lá, né? Então a temática do filme é ele lembrando dos filhos, lembrando dela e tentando resgatar ela do Vale dos Suicidas, né? Se a gente poderia dizer assim. Então, e a gente vai passar alguns vídeos dele durante a nossa abordagem de hoje. Então, é um filme que não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem tudo a ver com a filosofia espírita. Porque ali a gente vê o que é pensamento, o que é forma-pensamento, o que é obsessão, o que é o efeito de um suicídio, a tristeza de alguém, a comunicabilidade do espírito com a pessoa e do espírito para com o espírito também. Então, ele tem muita coisa sobre a filosofia espírita, né? Exatamente, a começar pelo título ali, né? A Sim, propaganda do cartaz é muito interessante, ó. Amor além da vida. E o que chama a atenção é que embaixo diz assim: existe muito mais após a vida e não após a morte. Então, só aí a gente poderia olhar e dizer assim: esse filme é espírita, né? Trata é, espiritualismo, porque ele fala exatamente aquilo que os espíritos, quando vêm trazer uma mensagem aos entes queridos, qual é a primeira frase que todos eles começam? Principalmente A se forem morte não a existe. morte não é mãezinha, paizinho, a morte não existe. Então, é muito interessante porque o pôster, o slide, seja lá o que for a divulgação do filme, ele diz exatamente isso. Ó. Existe muito mais após a vida. Ou seja, a vida aqui como encarnado, ele poderia ter dito, né? Existe muito mais além da morte, né? E ele fala em vida o tempo todo, como quem diz, olha, não existe morte. Então, é isso que o filme atrai, né? Ué, como assim, é, muito mais após a vida, né? Será é, que não se enganaram, não seria após a morte? Não, a intenção é exatamente essa, é, motivar a curiosidade da pessoa e ficar naquela discussão, não, isso foi erro, não foi erro, vamos assistir para ver do que se trata. Pronto. O triste de tudo isso é que, apesar de todo esse preparo aqui que esse ator maravilhoso, né, fez esse filme, outros, ele acaba por se suicidar, né? Por incrível que é, pareça, um ator dessa desse gabarito, né, desse é. conhecimento, desse intelectual tão belíssimo, e acaba por se suicidar. Mas, E enfim, porque ele viveu isso, né? Esse filme aí, ele teve que um pouco da decorar todo história o dele, né? roteiro, né? Ele viveu, não é um filme que se faz num mês, então Não, a vida dele participou, as experiências dele que ele teve com esse filme foram muito grandes. E esses 75 milhões de pessoas assistindo são 75 milhões de pessoas que tiveram em algum momento uma ligação com ele. Se eu estou exato. vendo o filme, lembra quando tu comentou outro Exatamente. sobre A a, gente por isso que emite essa vibração, né? As é, obras, foi eu que perguntei, isso Exatamente, mesmo. é. exatamente. Então, assim, ele viveu, é uma história de amor, é uma história linda, linda, É linda. um filme muito lindo, que nos mostra É, exatamente isso, né? Essa capacidade do pensamento de atrair o outro, né? Então, lá é, no livro O Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, tem um capítulo que fala certinho sobre isso. Não sei se vocês trouxeram ou não, mas fica a dica para leitura, que é o capítulo 19, Ideoplastia, né? Do livro Mecanismo da Mediunidade, que tem ideoplastia, tem
plasmasia, plastia, uma coisa assim, relacionada ao plasma, né? Tem algumas diferenças, mas ele André Luiz vai falar exatamente isso que o André Silvério está falando para nós. De André para André, tá assim, ó, uma conexão perfeita. O meu nome seria André Luiz, né? Ele é André Ricardo porque é do uma homenagem que a minha mãe fez ao meu avô paterno, né? Que era Ricardo. Mas André Luiz é... Bom, então, Bom, vamos lá. algumas passagens a gente vai tentar colocar ali para elucidar Ninguém tem o nosso pressa. estudo, né? Então, a questão 90, o espírito se transporta de um lugar a outro, que se transporta de um lugar a outro, tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? A resposta: dá-se de uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada, né? Então, se for menos depurada, talvez e haja necessidade de estar ali naquele momento, né? Eu tinha eu não recordo qual é o nome do livro, que comenta sempre quando há um suicídio, é uma espécie de sirene no plano espiritual que toca para que aqueles espíritos, para que os espíritos mais próximos àquela pessoa tentem na última forma, de um último momento, impedir que aconteça isso, porque sempre há um dano, tanto para o espírito, mas também como a evolução do planeta, né? Olha o desenvolvimento do ser humano, de uma vida, olha o que tem de energia envolvida com isso, né? Olha o quanto, porque a gente não adianta a gente pensar, não, é o ser humano, mas envolve tudo, desde aquilo Exato. que ele come, daquilo que ele bebe, daquilo do caminho que ele tem, do envolvimento que ele tem com outras pessoas, né? Tudo isso é uma existência que, como diz André Luiz, é um flash. Exatamente. Então, São as duas situações que mais trazem agravantes para o espírito, né? É o suicídio e o aborto, né? é, Então, não existe agravantes piores do que esses aí. então, eu não recordo o nome do livro, faz muito tempo que eu não li esse livro. Esse livro um colega de estudos que comentou, né? Só que aquilo me trouxe o quê? A memória, e hoje eu tô trazendo essa memória enriquecida com algumas coisas, né, para fazer com que esse fenômeno da minha mente possa se desenvolver, esse pensamento possa se desenvolver. Então, ver como a gente, mesmo não querendo, nós fazemos o que está na literatura em geral, né? É um gatilho, né? Sempre tem É um um gatilho, gatilho, sempre né? tem. Seria bom tu lembrar, tentar buscar que livro é esse para Sim, trazer para nós, porque sempre é bom, né? é. Principalmente assuntos assim que a gente às vezes tem que montar estudos, palestras, sempre é bom que a gente tenha algo Não, novo para Eu, eu não, acrescentar. eu tenho um livro de referência que eu li e fala muito que abarca as encarnações de suicidas deficientes especiais ou deficientes físicos. Por que fui um? Por que sou um? É uma coisa assim o título. E ele fala exatamente isso, que às vezes é uma benevolência dos céus, aquela pessoa vir com uma Exatamente. paraplegia para que ela não atente contra a Própria própria vida. vida nessa encarnação. É uma tentativa dos É uma céus em que ela, misericórdia divina. isso aí, em que ela Exatamente. permaneça uma encarnação É. inteira. Muito Aí legal. é, algumas pessoas é, discutem isso porque acham que é uma interferência no livre-arbítrio.
Mas não é. Na verdade, é uma última tentativa com a misericórdia divina para que não se perca aquela encarnação e ele tenha que vir numa reencarnação compulsória, entendeu? Então, é uma última tentativa que a misericórdia divina coloca para que a gente não tente contra a vida, né? Então, depois eu conto mais histórias sobre isso para vocês, mas deixa o André continuar, tá? Eu Para vou, não emendar um assunto no outro. eu vou passar o vídeo, eu quero, se não tiver o volume, daí vocês Tá, vêm. só que tu tem que tirar essa tela e pedir autorização para compartilhar, a não ser que esteja aqui no PowerPoint. Não tá, tá Ah, no então PowerPoint. tá. Então tá. Tá aparecendo? Ainda não, tá carregando. Tá aparecendo agora? Não. Eu disse, eu te Não aparece nada? Do vídeo, não. Tá aparecendo o som. Só o som. Aí. Aonde tem compartilhar, tu tem que ir em compartilhar vídeo, eu acho. Pedir. Não, o som ele está Aí compartilhando, só que ele tem que mudar a tela. tem que mudar a tela, passa para a próxima tela para ver. Aí, acho que é aí. amo, Bela. Tá aparecendo agora? Sempre Não. me lembrarei disso. Tá tudo escuro. Pelo menos eu disse o que Tá senti. tudo escuro. Vou cancelar compartilhamento e compartilha o vídeo. Vê se consegue. Tem Daí. o vídeo separado? Tem. Então compartilha só o vídeo, é melhor. Tá. E agora como é que compartilha? Vai aparecer para vocês aí agora ou não? É no mesmo share screen. Aí, em vez de selecionar o PowerPoint, seleciona o vídeo. Se ele já estiver aberto. Peraí, deixa eu voltar. Então, daí tem que selecionar aquele que eu te falei para compartilhar o som. Aquele eu tinha colocado. Ó, vai aparecer o vídeo ali. Tá. E tá. O som. Eu disse, Já. eu te amo. Agora foi. Sempre me lembrarei disso. Pelo menos eu disse o que sentia. Cuidado, mão dupla. Você está bem? Eu acho que sim. Eu sou médico. Me tira daqui. Não se mexa. O estado dele é muito grave. Precisamos imobilizar o pescoço. Temos que estabilizá-lo. O pulso dele está muito fraco, hein? Temos que levá-lo para o hospital imediatamente. Chris, você sabe o que aconteceu? Sei, comi um peixe estragado antes de dormir. Quem é você? Um médico? Está me operando? Quem é você? Por que não posso vê-lo? Ginger. Ginger, está me vendo? É, ela vê. Os cachorros são diferentes. Pode me ver agora? É você, doutor? Por que está todo borrado? Eu vou ficar mais definido quando você quiser, Chris. Está confuso por ter chegado em casa tão rápido? Os sonhos não respeitam o tempo, doutor. O tempo não conta. Você morreu, Chris.
Você tem que ser um sonho, doutor. Se eu estivesse morto, precisaria que me contasse? Eu acho que sim. Todos são diferentes. Queria que essa gente fosse embora. Como é que eu vejo todo mundo, doutor? Todos, menos... Eu sou aquele que você não quer ver. Você não quer estar morto. As crianças eram tão jovens quando morreram. Você quer se lembrar dos seus filhos. De quando eles estavam vivos. Quando ela for pro veterinário, eu também vou. Marie, a Kate não vai para melhorar, meu bem. Olha, eles vão dar uma injeção nela. E não vai doer nada, depois ela vai dormir. Vai matar a minha cachorra? Eu vou ajudá-la a morrer. É. Amor, ela está sofrendo. Sofrendo muito. E não há como melhorar. Eu vou ajudar a pôr um fim nisso, porque eu a amo. Vai matar a minha cachorra. Está zangada. A morte faz isso. Para onde ela vai depois? Ela vai para onde todos nós vamos. E isso não pode ser ruim. Vou compartilhar de novo, né? Isso. Tá aparecendo já para vocês aí? Se vocês quiserem comentar antes de compartilhar, tu e a Rai, fiquem à vontade, André. O... Ainda Ali não. ele- Oi? Agora sim. Tá aparecendo? Ah, na realidade, ele desencarna ali, né? E ele não consegue entender, assim como grande parte das pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, o que está se passando com ele ali, né? E viu que o outro cachorrinho, conseguiu enxergar coisa que as pessoas não estavam conseguindo enxergar, né? Então, esse é o primeiro vídeo sobre como eu chego no plano espiritual. Eu chego exatamente como eu fui durante a minha existência. Eu não chego diferente, outra pessoa, não. É uma continuação daquilo que eu fui aqui, de como eu fui aqui, a mesma aparência, as mesmas, o mesmo conteúdo mental que eu tinha que eu tenho aqui na Terra, eu levo para o plano espiritual, né? Então, esse é Fora, né, André, te complementando, uma coisa que a Jaque sempre fala para nós, e eu acho muito válido falar, principalmente para os irmãos novos, é que nós estamos amortecidos pela carne. Então, se a gente é apegado, lá vai ser, como ela diz, 5 vezes mais. A gente vai sentir com muito mais ostensividade tudo que a gente colocou aqui por não mais estar anestesiado pela matéria, né? Se a gente é apegado, se a gente, no caso dela, sofreu um suicídio, o desespero, vai potencializar muito mais lá do outro lado, né? Digamos assim. com certeza, com certeza. Então, essa questão do espírito se transportar ali, ele mostra claramente que ele estava pensando na residência dele, ele voltou de novo para a residência, né? Mesmo que tivesse desencarnado. Então, ele vai lá para... Eu estou só dizendo no filme, né? Não é tão simples assim a gente voltar para a nossa residência. Nem sempre a gente tem permissão, nem sempre, porque
diferente da gente andar perambulando por um lugar ou outro, quando nós estamos encarnados, desencarnado tem uma questão. Primeiro, o que que eu vou fazer lá? Para que que eu vou voltar lá? É importante, não é importante? O que que eu vou influenciar as pessoas que estão lá, né? Que ficaram lá na minha casa, ou lá na casa que eu morava, depois que eu desencarnei. Então, e o que que isso vai trazer de benefícios para eles, né? Então, não é tão simples assim eu chegar e voltar. No filme, mostra muito mais ele voltando, ele se comunicando, do que talvez ocorra muitas vezes conosco, né? Quer comentar mais alguma coisa? Vai. Não, tá ótimo. Bom, já nos comentários, até que horas que nós vamos? É 9h30, 9h30. mas vamos lá. É 1 hora, normalmente. Se passar um pouquinho, também não tem problema. Já o Miramês comenta, né? Pergunta 90. E ele coloca um título: Consciência em Viagem. O melhor sinônimo que se encontra para o espírito é luz. Olha que interessante. E foi complementação também do que a Carla comentou na quarta passada, né? Sim. Mesmo sendo perguntas diferentes, só que o tema é o mesmo, né? Esta chama de vida pode percorrer distâncias vertiginosas sem perceber por onde passa. No entanto, se dispõe a analisar os pormenores dos caminhos, tem a capacidade para isso, desde que sua evolução o permita. Se a gente for lembrar da literatura do André Luiz, e até mesmo de outras literaturas, né? Um livro que foi muito divulgado, Violetas nas Janelas, que não é da André Luiz, né? Mas o espírito conta, e o Nosso Lar, os mensageiros, missionários da luz, André Luiz conta detalhadamente como vai chegando nos locais, né? Tanto na casa de outra pessoa, no caso que ia desencarnar, ou quem é que estava ali. Lembra da morte de Dimas, que a gente viu o ano passado, né? Então ele comentava desde dele saindo do Nosso Lar até chegando na casa do Dimas, o que que ele encontrou, os fluidos como eram mais pesados, enfim. Então é o que ele diz ali, ó. Se ele se dispõe a analisar os pormenores dos caminhos, tem capacidade para isso, desde que sua evolução o permita. No caso do André Luiz, era a situação, né? Tudo é possível quando o espírito tem as condições de pureza espiritual. E é nesse sentido que Jesus desceu à Terra, deixando o Evangelho como herança e esquema divino, para que pudéssemos conquistar as qualidades de ouro, que são os dons imperecíveis da alma. Então, tudo que é imperecível para nós, que não tem fim, que não tem encerramento, nós vamos absorvendo, né? Então, chegaremos um dia nessa evolução, onde nós conseguiremos também ter a consciência dessas distâncias. Eu falo isso na questão quando nós estamos desencarnados, né? Quando nós estivermos desencarnados. Na realidade, na vigília, né, Carla, mas não é tão simples assim, né? Na realidade, o Miramês está dizendo que é possível, que pode percorrer todas essas distâncias, mas não é tão simples assim. Não, não é tão simples assim, não, né? É um atributo, né? Mediúnico, é um atributo do pensamento, né? E não necessariamente precisa ser médium para isso, né? É algo que pode acontecer com alguém que nem sequer estuda o espiritismo, de repente acontece, mas não é simples assim,
Tem gente que pratica, que faz isso com uma certa frequência através de uma prática, né? E tem várias questões aí que se envolvem também, né? Nessa capacidade desse desdobramento, principalmente a questão moral, né? Então, isso aí ajuda bastante, né? E às vezes porque também é necessário para que aquele médium, no desenvolver da sua mediunidade, ele tenha condições de conhecer aquele atributo e até mesmo às vezes de auxiliar ele. Este atributo do pensamento dele, essa capacidade do desdobramento, é para auxiliar muitas vezes em tarefas de socorro, de assistência, né? Então, às vezes é para isso. O próprio, eu acho que é Santo Agostinho, né? Que vai ao julgamento do Pai, não é? Que é em função disso que ele é canonizado. Ele faz esse desdobramento, ele está dando a prática numa missa e ele se desdobra e vai ao julgamento do Pai dar um testemunho da inocência do Pai. E ele relata isso, em função disso, ele é canonizado, né? Então, se eu não me engano, está aqui até nessas questões que nós lemos anteriormente ou depois? Acho que depois, não é? Eu acho que é depois que vem essa questão aí. Então, não é algo muito simples, não, né? Então, por exemplo, Chico Xavier, a gente sabe que ele transitava entre os dois mundos, né? Ele era um ser interexistente. Isso. Quando ele dizia que ele era interexistente, algumas pessoas não conseguiam entender isso muito bem. E só o entender teve só para concluir, André, teve um dos amigos que conviveram com ele, que tinham essa dificuldade de entender, e que só passaram a entender depois que desencarnaram. Por quê? Porque Chico estava na Casa Espírita da Prece, em Uberaba, psicografando, a casa cheia, e este amigo desencarnado, ele estava lá psicografando, né? Emmanuel dando uma psicografia, e ele chega para o Chico e diz assim: precisamos de você no mundo espiritual para receber uma mensagem no mundo espiritual. Ele sai, fica lá, recebendo a psicografia do Emmanuel, olha só, e vai ao mundo espiritual receber outra mensagem psicografada, vai servir de médium lá para um outro espírito. Então, ao mesmo tempo, ele recebe, ele faz esse desdobramento e ninguém percebe. Ninguém percebe. Obviamente que ali Emmanuel também estava, né, o envolvendo para que tudo esse vai e vem transcorresse, até porque também nós estamos falando de Chico Xavier, né? É um espírito que nasceu ontem, né? Então, como a gente costuma dizer, o Emmanuel, na verdade, hoje a gente sabe disso e pode falar dessa forma, porque o Chico jamais se colocaria nessa condição, né? Pela sua humildade e até para não haver prejuízo do trabalho. Emmanuel, na verdade, era um médium do Cristo, que dava uma sequência direta do mestre para Chico Xavier. Né? Então, Chico Xavier, como médium, digamos assim, de Emmanuel, né? Eles eram parceiros, poderia receber aquilo direto do Cristo? Poderia, mas houve uma parceria de trabalho ali, né? Então, Chico tinha essa capacidade, tinha essa envergadura para receber direto do Cristo? Teria. Mas o nosso mundo hoje aqui, a vibração em torno dele era diferente, né? Então, ele precisava também desse intermediário. Mas se nós lembrarmos uma reencarnação dele como João, o apóstolo amado, né? João Evangelista, ele recebeu do próprio Cristo o Apocalipse, não é verdade? Basta ler o Apocalipse que nós vamos ver. Ali 3 ou 4 frases em que há essa comunicação direta, fala direta de Jesus com ele.
Sou eu que estou dizendo, mais ou menos assim, tá? Nestes termos que Jesus fala com ele. Então, essa capacidade que ele tinha de se desdobrar, a gente sabe que não é para nós, né? Pode acontecer, nós podemos desdobrar. Ninguém está dizendo que não podemos, podemos, mas não é algo que a gente faça com uma frequência. Ah, mas eu conheço um médium que ele faz isso com frequência, como eu comentei agora, tem gente que deita para tirar um cochilo e desdobra, né? Mas isso nós pegamos assim, vamos botar aí 1 em 50, tá? Vamos botar uma proporção assim, não vamos botar 1 em 100, porque hoje, com isso da mediunidade, a gente sabe que isso se proporciona mais, né? Mas 1 em 50 eu acho que está de bom tamanho aqui para o nosso universo ainda meio denso, meio pesado, né? Não é uma coisa... E outro detalhe, nem sempre quem desdobra, desdobra para fazer coisa boa, né? Ah, É isso ainda que eu ia tem falar. isso. Ah, ainda tem isso. A grande maioria que desdobra, já desdobra com outras intenções, É né? verdade. Então, a gente E, também tem que... e olha o envolvimento que isso tudo tem na vida, né? No planeta, como nós estamos vendo hoje, né? É, Quantos se desdobram e também já tem a companhia de outros do plano inferior para fazer coisas que não exatamente. são edificantes, né? É. Edificantes, né? Então, por aí. Esse estudo comentado do Miramês é muito bom. É. É muito bom esse estudo comentado aí. O que o meu travou? De vocês também travou? Não. Agora vai. Então, Então ele continua, né? Se na Terra há inúmeras dificuldades para grandes viagens, esta também existem no mundo espiritual e com maiores problemas. Não pode faltar harmonia no que tange a mente de cada um. Essa harmonia pode ser boa ou ruim, pode ser edificante ou não, né? Eu posso ter uma harmonia para não seria bem o termo harmonia, né? Mas eu posso me conectar com fluidos muito pesados e com espíritos muito pesados. E daí eu vou fazer alguma viagem, apesar de não conseguir entrar em muitos locais. Não pode faltar harmonia no que tange a mente de cada ser. A desarmonia mental pode levá-los a ambientes desequilibrados, desviando-os das rotas desejadas. Então, eu tinha que ir lá em Rio Grande conversar com ciclano, fulano ou com um parente. Mas a minha desarmonia mental é tanta que eu vou para outros locais. Locais esses de acordo com a minha desarmonia. Então eu vou frequentar. Vibração e consciência, né? Onde minha mente está. Exatamente. Né? Em muitos casos, os benfeitores espirituais costumam levar os seus tutelados em certas viagens, quando esses atendem todas as normas dos seus guias espirituais. Isso sempre acontece, favorecendo o aprendizado dos discípulos. A Terra, olha, é interessante o que Miramês, o que ele enfatiza, né? A Terra ainda está classificada entre os mundos inferiores pelos sentimentos inferiores dos homens. Então, enquanto nós tivermos pensamentos inferiores, a Terra também vai estar nesse tipo de padrão vibratório. O homem, em geral, é belicoso. As guerras são quistos encravados no planeta, em que mora, no entanto, são o reflexo dos pensamentos da própria humanidade. Mais uma passagem também do nosso lar, onde eles estavam comentando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, houve uma reunião para emitir bons pensamentos durante a Segunda Guerra Mundial, porque tinha muitos desencarnados, teve bastante trabalho lá nesse quesito, né? E
daí Miramês comenta sobre essa questão aí, o homem belicoso, né? Aquele que viver os preceitos do Senhor poderá viajar em todas as direções do universo, sem, contudo, sair do corpo, que também é o que a Carla comentou há pouco, gozando a felicidade do seu íntimo. Carla, uma pergunta aqui. Diga. Foi falado que para conseguir esse desdobramento e ir para outros lugares depende muito da moral, né? Do caráter, da moral. Não é isso? Sim, no caso de querermos lugares mais evoluídos ou trabalhos mais que a gente possa participar, né? Sim, Mas no caso, a minha dúvida, a pergunta, no caso seria, agora depois foi falado que muita gente desdobra para fazer o mal, vamos dizer, fazer coisas não boas. Mas como que vai conseguir se é preciso ter um bom caráter, uma boa moral para fazer? por isso que eu comentei isso antes, porque são duas situações diferentes, assim, ó. Às vezes nós queremos, por exemplo, desdobramento para estarmos em contatos com entes queridos ou para visitar alguém que está doente, a gente quer saber notícias, certo? Mas muitas vezes, Eduardo, nós não temos essa técnica, não temos esse desenvolvimento, e às vezes, dependendo daquilo que o mundo espiritual está observando, nós não temos condições de ajudar. Tá? Mas do mesmo jeito que nós temos o lado bom do mundo espiritual, nós temos também o lado das trevas, que também tem conhecimento, certo? Então, eles também conseguem fazer isso e auxiliar aqueles que se afinizam com eles. Então, como diz o Meramis aqui, ó, a Terra ainda está classificada entre os mundos inferiores pelos sentimentos inferiores dos homens. Então, se eu tenho um sentimento inferior, certo? E trago comigo, por pensamento, que eu quero me associar, até mesmo em desdobramento, para receber instruções das trevas, para colocar o meu plano de maldade em prática, não tenhamos dúvida que eles vão me dar apoio para isso. Ah, mas por que Deus permite? Bom, porque nós temos o livre-arbítrio, né? A escolha entre fazer o bem e o mal, ela é nossa. Então, eu vou me afinizar com quem eu quero, tá? Mas e por que se eu quero me desdobrar para fazer o bem, eu não consigo? Porque os espíritos do bem, eles são mais cuidadosos, cuidam até mesmo da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, do nosso equilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Nem sempre nós estamos preparados emocionalmente para aquilo que nós podemos encontrar lá na frente. Enquanto que o espírito das trevas não está preocupado com isso, né? Se tu te sentir mal, se tu não gostar, o problema é teu, não é meu. Volta para o teu canto. A coisa é mais ou menos assim, entendesse? Entendesse a diferença, Eduardo? Existe isso. É que nem quando... Resumindo, então, quem consegue fazer, quem quer treinar, de repente, para fazer isso, depende muito da intenção. Exatamente, como tudo na nossa vida, né? A intenção que nós colocamos. Ah, por exemplo, eu posso ter essa facilidade, como eu comentei antes, tem gente que faz isso e nem estuda espiritismo, é um atributo seu, é natural seu, mas não tem, às vezes, um princípio moral para isso. Por exemplo, às vezes, vamos dizer que tu vai viajar, aí tu te hospeda lá num hotel, onde tem várias pessoas, e tu pensa assim, eu vou dar uma olhada nos quartos por aí, ver o que o povo está fazendo. Isso é invasão de privacidade, mesmo em desdobramento, não é verdade? Sim. Certo? Então, uma coisa são os espíritos influenciarem na nossa vida em todos os momentos, nos auxiliarem quando nós precisamos. Até mesmo ante, por exemplo, uma concepção, né, de um ser que está sendo esperado, de um ambiente familiar onde o princípio afetivo é o amor,
né? Então, ali eles estão auxiliando na reencarnação daquele espírito. Mas no momento específico daquele ato mais íntimo entre aquele casal, eles têm moral o suficiente para se afastar. Por quê? Porque tanto o óvulo como o espermatozoide, eles permanecem até 72 horas, né, ativos. Então, eles podem auxiliar nessa concepção sem necessariamente invadirem a intimidade de um casal. Enquanto muitas vezes alguém, por desdobramento, por curiosidade, começa a passear, como eu falei, lá num determinado hotel, né? Então, a intenção, mas ninguém coloca um limite nisso, quem tem que ter limite é a consciência de cada um, né? Saber usar. É como nós aqui, né? Por exemplo, digamos que vocês lá na casa de Umbanda, vocês trabalham com mediunidade, trabalham com os orixás, trabalham com os elementos, né, da mediunidade. E aí eu chego lá e digo assim, olha, Eduardo, eu queria fazer, ver se vocês me ajudam aqui a fazer um trabalho, porque fulano fez isso e isso para mim, e eu vou dar o troco. Tu vai me olhar e vai dizer assim, não tem problema, a gente faz. Só que a gente cobra isso, aquilo outro. Tá? Então, nós os dois estamos envolvidos numa vibração que não condiz com aquilo que é determinado pela mediunidade, pelo uso do nosso atributo e da nossa religiosidade. Então, é escolha nossa fazer aquilo ali, né? Como também não precisa ser na Umbanda, não precisa ser no Espiritismo, não precisa ser no Candomblé. Eu posso entrar com um terço na mão numa igreja e ficar rezando o tempo todo para que o fulano tenha sua vida prejudicada, porque eu acho que ele me prejudicou, né? Então, isso acontece muito. Tudo que nós estudamos aqui, o que está relacionado com o sentimento e o pensamento. Nós não formamos um pensamento ruim se o nosso sentimento não for ruim. Então, primeiro sempre vem o sentimento, né? Então, se eu tenho um sentimento de rancor, de ódio, de mágoa, o meu pensamento em relação a Rayane vai ser sempre de negativo. Eu vou querer dar a ela aquilo que eu sinto em relação a ela, aquela minha vibração. Os grandes estrategistas do mundo, como eu já comentei aqui mais de uma vez, que organizaram as grandes guerras. Não são pessoas que não tinham o que fazer e começaram a pensar, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada para fazer, eu vou fazer uma guerra. Né? Não, o sentimento deles qual era? A ambição desmedida pela perpetuação de um poder, né? Eu vou tomar conta do mundo, eu vou mandar, eu quero, como se não fossem ser visitados pela desencarnação, né? Então, esse é o grande problema, é aquilo que nós fazemos com os nossos pensamentos, com o nosso sentimento e a forma como nós usamos estes atributos do espírito, né? Entendeu, Eduardo? Ficou claro aqui? Claro. Então tá. Eu acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que continuar na outra aula. A Esse- questão 91 é minha, até, Eduardo. E aí, esse professor que eu mencionei antes, que nós vamos mostrar um vídeo, Wagner Borges, ele fala muito que independe. Por exemplo, a Carla deu esse exemplo do umbandista, mas ele deu um exemplo de amparo lúcido, porque ele é um projeciologista, né? E um professor maravilhoso. E aí ele disse o quê? Que os mentores guiaram ele até uma zona de traficantes, e aí ele viu um irmão desencarnado, um traficante. Só que ele ficava fazendo pactos para essa poder em desmedida, ou seja, você vê que a via é igual, né? E a pessoa não tinha consciência nenhuma. E ele se Exato. projetava pela mente para fazer esse tipo de serviço. E aí, quando ele desencarnou, que ele tomou um tiro,
e foi perseguido, automaticamente estava numa valeta, e aí o Wagner descreve o endereço e depois acha no mapa. Você vê que, né, é tão lúcido Exatamente. que ele É acha no Google consciente, né? Maps. Totalmente consciente. Ele é Consciente. consciente, o que é Isso, diferente do sonho. Por isso que no sonho, às isso. vezes, a gente não lembra. Não lembra. Não, Né? dele é lúcido, extremamente lúcido. E É aí desdobramento mesmo. Isso, e aí ele relata a hora desse amparo, que é para quê? Para que não pegassem toda a ectoplasmia dessa pessoa que está ainda soltando o corpo, e ele foi ali para aplicar um passe e Exato. tentar diminuir a causalidade negativa que ele mesmo gerou para ele. Gerou para Depois, se eu ele, achar o exatamente. link desse vídeo, eu mando para Ok, vocês. é importante sim, tá? E na próxima aula a gente comenta outras situações aqui Tá. que se encaixam também, que eu falei para vocês que se encontra naquele livro do Psicologia Iluminada, do Dr. Décio Andoli, que ele vai falar dessa questão da obsessão através dos desdobramentos no sonho, que é o que mais ou menos o que a Rayane falou agora, né, que se aproveitam desses momentos para influenciar, e quando a pessoa volta, ela tem aquilo ó, clarinho na mente, olha, para fazer isso, 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 e ela faz, tá? Então, gente, está indo muito bem, assim, estou gostando, inclusive, das perguntas. Essa pergunta do Eduardo, eu estava querendo que ela viesse, né, à tona, porque é importante que a gente entenda isso, né? Então, acho que daqui eu invadi o pensamento de alguém, desdobrei lá no pensamento de alguém, olha, pergunta, porque essa pergunta, isso aqui tem que ficar muito claro sempre para nós, né? A força do bem e do mal, ali no mundo espiritual e no mundo físico, é uma luta constante, gente. É uma luta constante, porque o nosso mundo é imperfeito ainda, né? Nós somos imperfeitos, tá bom? Muito obrigada, tá indo muito bem, excelente estudo de vocês. Quem é que termina? O encerramento é por conta de vocês agora. Ah, Pai, eu ouvi dizer que você está doido para rezar para nós. Estrear um Pai Nosso aí para a nossa turma. Liga esse microfone, tá desligado. Faz uma prece bonita aí para a gente. Eu ainda estou muito novo. Faz um Pai Nosso do seu coração que está valendo. Vamos lá. Então tá. Então, muito obrigado por tudo. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa reunião. Vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada pela sua prece, Luiz. Nada. Pai Nosso, sempre bem-vindo. Olha lá, enxerguei a Chay agora lá. Então, aproveita esse tempinho, Carla, que a gente agora terminou, de pausa aí para ela ensinar para a gente continuar a aula que vem. Vou parar o vídeo aqui, então. Mais a tela. Tá, ok. Tá, tira